Nesta reflexão, quero conversar um pouquinho com você sobre a tempestade chegou. E agora? Temos sofrido com tempestades em redor do mundo. Aliás, elas sempre existiram. Na época de Jesus não era diferente. Tanto que, quando ele pegou o barco para ir para a outra margem com os discípulos, diz a Bíblia que ele estava cansado e foi se deitar no porão. É o que nos diz Lucas 8, 22 e 23. Vamos ver. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio, então, uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Talvez nunca passamos por uma experiência destas em alto mar ou num lago. Mas esta experiência de Jesus nos deixa algumas lições sobre como encarar as tempestades em nossas vidas. O que é que nós precisamos saber? Bem, primeiro precisamos saber que elas existem e que elas virão em nossas vidas algum dia, quer a gente queira ou não, independente se você é crente ou não. Segundo, o que precisamos saber? Precisamos saber que tempestades na vida fazem parte da vida. Bem, Jesus nos avisou quando disse: "No mundo vocês vão ter aflições." Porque eu, como crente em Jesus, você, como crente em Jesus, vamos ficar livre de tempestades e aflições? Por que nós somos melhores dos que os outros que a gente diz que não tem Jesus? Terceiro, precisamos saber que a mensagem que ouvimos dizendo que Jesus vai nos proteger de toda a aflição, de todo problema, toda angústia, toda traição, todo assalto, acidente, é uma grande mentira. Ele não pode salvar? Ele não pode socorrer? Claro que pode. A questão não é essa. A questão é que a afirmação de que ele vai nos socorrer em toda e qualquer aflição e problema. Cuidado com estas mensagens do engano. Muito bem. Quais as lições, então, que precisamos aprender nesta passagem de Lucas para aplicá-las em nossas vidas hoje? Eu separei algumas lições que eu quero, então, dividir com você. Primeira lição. A ideia de que, com Jesus no barco, tudo vai muito bem, não condiz com a realidade. Aliás, tem até uma canção bem antiga que diz o seguinte: "Com Cristo lá no barco, tudo vai muito bem." Você já ouviu esta canção alguma vez? Bem, eu quero dizer que Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade veio muito forte. E veja, para pescadores terem medo de tempestades no meio de um lago ou no oceano, é porque a coisa estava feia. A tempestade não esperou Jesus acordar, sair do barco, para depois vir com força, não é mesmo? Segunda lição. Uma tempestade exterior revela a verdadeira condição do nosso interior nas diversas situações de nossas vidas. São esses momentos que revelam nossa verdadeira crença e confiança em Deus, e quem realmente somos, além de uma simples aparência. Terceira lição. Muitas vezes o silêncio de Deus em nos acudir numa situação difícil não significa abandono, como foi no caso de Jesus no porão dormindo, mas talvez um teste para nós exercitarmos a nossa confiança nele. Quem sabe? Quarta lição. Tempestades não vêm às nossas vidas, presta atenção, por causa de nossos erros do passado. Infelizmente,
São muitas as pessoas que pensam que Deus é mesquinho e gosta de punir quando erramos. Não pense que Deus é assim. Quinta lição. Não foi a tempestade no barco que acordou Jesus. Lembra disto? No texto? Mas sim, foi o clamor dos seus discípulos. Deus sempre ouve nosso clamor quando pedimos por socorro. Ele não é masoquista. Ele nos entende perfeitamente e sabe quando nos socorrer. Confia nisso. Sexta lição. Se Jesus pode dormir numa tempestade, quanto mais nós podemos passar por ela acordados. As aflições são um motor potente em nossa caminhada para enfrentá-las. Confiança nas palavras de Jesus de que podemos ter bom ânimo, e essa será a nossa força, a nossa confiança. Onde os discípulos de Jesus erraram, e nós erramos também. Todos nós erramos, sem sombra de dúvidas, na falta de confiança nas palavras de Jesus, nas orientações de Deus. Porque, se lermos o início do texto de Lucas, vamos notar que as primeiras palavras de Jesus aos discípulos foram, preste atenção, vamos para o outro lado do lago. Se Jesus disse que iria para o outro lado do lago, que diferença faz uma tempestade no meio do lago? Jesus nos disse que temos uma jornada pela frente que nos levará para a Nova Jerusalém, não é mesmo? Então, eu pergunto, todas as tempestades, aflições, agonias e dores que acontecerão no meio deste caminho, farão alguma diferença nesta nossa caminhada para a eternidade? Eu deixo você responder. Penso que, independentemente das situações climáticas e dramáticas que nós passamos, a pior tempestade será sempre a tempestade interior, que precisa ser dissipada pela confiança e o descanso naquele que dizemos e cantamos todos os dias, que é a razão da nossa existência. Será mesmo? Pense nisso.